Ademar? Eu acho que não tem favorito porque eles não... Não, então vou falar. Peraí, não tem licença. favorito, Dá é a licença. muretagem. Vascaínos, qual é a chance de vocês ganharem essa Copa do Brasil? Então, peraí. Olha o alívio. Atenção, de acordo com as cartas, oraculista Grace Dorta, Eu falei aqui no geral essa semana, pra mim não tem favorito. Eu ia te perguntar isso. Pra mim não tem favorito. Esse rapaz aqui tentou jogar a responsabilidade pro outro lado. Ó, o Corinthians é favorito e tal. Não, semana passada, se a gente... Vascaínos, qual é a chance de vocês ganharem essa Copa do Brasil? Qual é a real? Eu sei que vocês estão sofrendo muito ao longo dos últimos anos, décadas, péssimas gestões. Pedrinho tá tentando dar um jeito aí, SAF 777 que virou um 7-1, aquela loucura toda. Vem cá, vocês não têm futebol, time, coletividade, vocês têm até torcida para bater de frente, que ajuda, que engaja, que apoia. Mas vencer o Corinthians, este Corinthians, que tem jogadores que o Vasco não tem, o Vasco tem um Coutinho que chama atenção, o Ryan que é bom de bola, ponto. O Corinthians tem mais jogadores decisivos, é melhor coletivamente, em jogos grandes esse time cresce. Então vocês, infelizmente, se contentem com o vice-campeonato da Copa do Brasil, porque o título está já com o Sport Clube Corinthians Paulista. Para mim, porcentagem do Corinthians levar a Copa do Brasil 90-10. Por que eu coloco 10 pro Vasco? Porque é só uma hecatombe, só um... É mais Vou dar um fácil exemplo. o burro voar. O Rafael... Não, isso aí não. O que eu falei aqui no geral essa semana, pra mim não tem favorito. Eu ia te perguntar isso. Pra mim não tem favorito. Esse rapaz aqui tentou jogar a responsabilidade pro outro lado. Ó, o Corinthians é favorito e tal. Não, semana passada, se a gente fosse analisar o jogo, o que eu falei foi o seguinte. Pra mim, 55-45. Pra mim... Pelo retrospecto do Vasco na Arena Corinthians, nunca venceu lá. O Corinthians é muito forte dentro de casa, costuma ter o apoio da sua torcida e o time corresponder a isso, mas não aconteceu. O apoio veio, né? O apoio veio. Na quarta-feira faltou a resposta, o termômetro da torcida é o campo. E o Corinthians não conseguiu jogar bem. Pro Maracanã, eu já falei aqui ontem, pra mim é 51-49. O Vasco. 1% é a torcida. Às vezes você assistiu o jogo, o Corinthians parecia afobado, afoito, desesperado pra se livrar da bola, porque não conseguia tocar, sair de pé em pé por uma pressão do Vasco. Que eu acho que dá essa sensação de que o Vasco foi muito superior, mas talvez muito superior seja exagerado, mas o Vasco foi melhor e talvez por ter impedido o Corinthians de jogar mais do que porque tenha jogado, tenha sido um time que criou muito, né? Às vezes você assistiu o jogo, o Corinthians parecia afobado, afoito, desesperado pra se livrar da bola, porque não conseguia tocar, sair de pé em pé por uma pressão do Vasco. Que eu acho que dá essa sensação de que o Vasco foi muito superior, mas talvez muito superior seja exagerado, mas o Vasco foi melhor e talvez por ter impedido o Corinthians de jogar mais do que porque tenha jogado, tenha sido um time que criou muito, né? Então, assim, eu acho que é um Corinthians que precisa primeiro se preocupar com essa questão, né? Essa saída de bola. Concordo com a questão do Nuno, né? O Nuno muitas vezes centralizava, ninguém acompanhava, gerava essa vantagem, muita qualidade, o PH muito espetado na frente, gerava dúvida na marcação pelo lado do Corinthians. Então, acho que de início é isso. Eu vou marcar o quê? O espaço, em bloco, saiu tiro de meta, eu vou encaixar para evitar essa... E aí, quais são os jogadores que são capazes de fazer isso? Né? Agora, é um Corinthians que no Maracanã não vai dar para jogar sem bola, em algum momento vai ter que ser agressivo. É um Vasco que sofre muitas vezes em transição, quando perde, pressiona, porque é um time que tem muita gente do lado da bola. Então, é um Corinthians que também precisa ter gente para espetar, para ser agressivo nessa transição. Então, assim, acho que não é só tira garro, coloca carrijo. Perfeito, mudar. Eu acho que é construção de ideia, construção de enfrentamento diante de um Vasco que eu vou dizer assim, sei lá, acho que é compreensível o torcedor vascaíno desconfiar do time por tudo que aconteceu ao longo do ano. Mas é um Vasco muito mais organizado do que o Corinthians, na minha visão. E o que o Vasco tem colocado na cabeça dele é o seguinte... Beleza, você quer ir pra Europa? Não tem problema nenhum. A gente também precisa que você vá pra Europa. Porque o time em caixa precisa. Mas pra onde você vai? Você vai bater lá e vai voltar? Porque faltam 6 meses pra Copa do Mundo. Gente, sonhar com isso não é um absurdo.
Porque se o Vasco, por exemplo, joga uma Libertadores e o Ryan vai muito bem e ele estiver bem naquele momento ali, por que não pensar em seleção Ainda mais um brasileira? garoto, jovem, pra ganhar rodagem, experiência. É mais ou menos esse ponto que a gente tem que destacar. Então, o que o Vasco implanta na cabeça do Ryan é: fica aqui, você só tem 19 anos, com 20 seu valor de mercado ainda pode ser muito grande. O Ryan já recebeu propostas assim na casa dos 30 milhões de euros e nesse momento o Vasco opta por não liberar Os o times Ryan. chegou a ter acesso aos times? Uma proposta que o Ryan teve, a informação que eu tenho, é que ele teve uma proposta do Zenit da Rússia, de 31 milhões de euros. Isso eu nunca falei, é uma informação que eu apurei durante essa semana e que no primeiro momento o Vasco rechaçou a proposta. É essa a informação. Mas tem outra informação, o Bayern de Munique esteve em São Januário para poder assistir o Ryan e é um garoto que é monitorado há muito tempo, porque... Para quem não sabe, os scouts, eles acompanham muito seleção de base. Sim. E o Ryan participou de praticamente todas as seleções de base que ele teve que jogar. Então é um garoto que só se espanta com o que ele tá fazendo no profissional quem nunca acompanhou o Ryan na base. Porque ele sempre foi esse cara goleador, ele sempre foi essa máquina, esse trem. Então acho que eu não tô nem comparando com o Depay, eu tô mais valorizando o que um garoto de 19 anos está fazendo no futebol brasileiro do que qualquer outra coisa. E do outro lado do campo, e a gente viu isso na semifinal, tem a questão dos goleiros. A gente pode, mais uma vez, ter uma definição por pênaltis. E aí temos o aproveitamento e número total de defesas. Desde que chegaram, respectivamente, em Corinthians e Vasco. O Hugo tem um aproveitamento melhor, mas com números menores, né? Menos defesas, mas menos pênaltis também cobrados contra o Hugo. E o Léo Jardim, um aproveitamento mais baixo, mas com mais defesas, mais números totais. Vocês aqui enxergam um dos dois, caso vá para os pênaltis, algum dos dois times tem mais confiança no seu goleiro do que no outro? Ou é muito... Pra mim é muito parelho, cara. Parelho, mano. Mesma prateleira pra mim. Parelho. O Léo... porque eu nem vou saber dizer, talvez o Pedrosa tenha na ponta da língua essa. Mas assim, eu tenho a impressão que esses números, porque assim, você olha 12 em 55 e tal, mas eu tenho a impressão que o recorte recente deve ser muito superior pegando todo do Léo Jardim. São 6 decisões que o Léo Jardim definiu pegando pênalti. Ele pegou 9 pênaltis em 6 decisões. Que é mais, mais recente Vasco, isso, né? Então... Eu acho que são goleiros da mesma prateleira nesse quesito. Falta a gente falar um pouco mais do Léo Jardim, porque a gente fala muito sobre o Hugo como, pode ir pra Copa nessa vaga de um pegador de pênalti. O Léo Jardim não merecia pelo menos estar na conversa? Eu acho que o Léo Jardim não deve nada ao Hugo Souza, com todo respeito. Eu também não acho, não. Assim, eu repito, são goleiros da mesma prateleira. Se o Ancelotti falar assim, eu quero levar o Léo Jardim para ser o terceiro goleiro para quem sabe pegar pênalti, ele vai estar muito bem servido. Muito bem servido. E o Hugo já está lá, é um cara que eu acho que vai para a Copa pela confiança da comissão técnica e que já provou também seu valor. Assim, cara, 33 pênaltis, 10 defesas é um negócio assustador também. É um a cada 3. É assustador. Então, uma decisão de pênaltis ele vai pegar um. Nesse quesito, eu acho que... Fiz até 2, né? O Brasil... um é mínimo. O Brasil em si está muito bem servido. Ô, Ju. Desses 10, me faz recordar de um agora, que a gente estava no estádio, né, que foi na final do Paulista. 0-0, pênalti pro Palmeiras ao longo dos 90 minutos e ele faz aquela defesa. Eu acredito que o Corinthians ele vai fazer um jogo bonito, vai ser um jogo truncado, vai ter bastante corpo a corpo, tudo. Ele vai chegar perto da possibilidade, mas galera, eu tô sentindo aqui que pela mesa vai dar Vasco. Então, peraí. Olha o alívio. Atenção, de acordo com as cartas, oraculista Grace Dorta, o Vasco será o campeão. Será que então, ele se tem um quiser abraço já no fazer a Corinthians? tarja...